Boa noite. Uma das tradições da nossa casa é a pontualidade. Então, o secretário-geral, que faz, às vezes, de mestre de cerimônia, acabou de chegar, pontualíssimo. Então, vamos pedir que todos se assentem para que nós possamos dar início à solenidade de posse do imortal João Lara Mesquita. Com a posse dele, a academia volta a ficar completa. Somos 40. Não, já foi eleita. Já somos 40 já. O Nico estava me dizendo que somos 39 porque Djamila não tomou posse. Mas ela já foi eleita e tomará posse em agosto. Então, com isso, nós temos a casa completa, plena, renova a proibição de morte. Ninguém, por favor, morra mais, para que nós possamos ficar assim, completos durante um bom período. Bem, então, agora sim, pontualmente, 6 horas, nós vamos começar 7 horas. 7 horas, a posse do imortal João Lara Mesquita. E agora o presidente abre oficialmente os trabalhos. Estão abertos os trabalhos de posse, solenidade de posse de João Lara Mesquita. Muito bem-vindos todos. Nós sempre fazemos uma entrada triunfal do imortal, ele fica escondido e 2 acadêmicos vão buscar. Mas como o João já está aqui, não é? Eu pediria ao Raul e ao Márcio que conduzam o João até a mesa aqui para sentar no seu espaço. Nós queremos agradecer aqui a presença do Rafael Fonseca Santos, que representa o reitor, o magnífico reitor do Mackenzie, o João Monteiro Neto, que preside, nosso amigo, que preside a Rede Vida, o Rui Mesquita, Estadão, e agora, para o início desses trabalhos, sempre o acadêmico que chega à academia, ele escolhe um dos membros da academia para que possa, em nome da academia, fazer a sua saudação. E ele escolheu o presidente emérito, Antônio Penteado Mendonça, e é para ele que eu passo a palavra agora. Presidente Gabriel Chalita, muito obrigado. Presidente emérito José Renato Nalini, muito obrigado. Isso daqui é uma trinca presidencial. Olha, eu estou rindo, mas eu tenho que dizer para vocês que eu estou comovido com a posse do João, podem ter certeza disso. Receber João Lara Mesquita na Academia Paulista de Letras é um privilégio e uma alegria. João e eu somos primos, e mais que primos, crescemos juntos nas ruas do Pacaembu, na fazenda de Louveira, no Albardon, o barco de seu pai, tio Rui, e nas quebradas da vida, antes da Rádio Eldorado, durante a Rádio Eldorado e depois da Rádio Eldorado. São mais de 60 anos de uma sólida amizade. Seria fácil lembrar histórias de nossas vidas, aventuras de todos os tipos, mais complicadas e menos complicadas, mas isso é conversa para nossas reuniões das quintas-feiras, em volta da mesa do segundo andar, onde os acadêmicos se reúnem, como diz nosso presidente, para praticar a boa convivência. Hoje, cabe falar do João Lara Mesquita, que foi eleito para substituir Jus Homem de Melo, na cadeira número 17 da Academia Paulista de Letras, que tem como patrono Júlio César Ribeiro. Então, devo falar do homem com uma história especial e uma vasta experiência em diferentes atividades e cenários. João é múltiplo, irrequieto e inconformado. Acredita que a missão do ser humano é, dentro do seu espaço, tentar fazer o mundo um lugar um pouco melhor, porque sabe que as sociedades podem ser menos desiguais e mais justas. Uma vez, quando éramos menino, na piscina da fazenda de Louveira, tio Rui disse uma frase que marcou para sempre meus primos e eu. Ele disse mais ou menos o seguinte: tem gente que nasce com a obrigação de pagar e tem gente que nasce com o direito de exigir. Dita para meninos sem muita noção da vida, é uma frase brutal, mas ela é essencialmente verdadeira.
Num país como o Brasil, com as desigualdades e injustiças de nossa sociedade, nascer como nascemos, nitidamente privilegiados pela família, pela educação, pelas ligações e pelas oportunidades, devolver um pouco do que recebemos faz todo sentido. Pensar um Brasil melhor torna-se quase uma obrigação, e agir para fazer isso faz parte da vida. Faz tempo que João Lara Mesquita segue sua estrada, acreditando que é possível fazer o nosso país um lugar mais humano, ecologicamente correto, justo e saudável. Tem gente que faz sem saber por quê, tem gente que faz por fazer e tem quem faz porque quer. Ao longo da vida, João fez, faz e fará até o impossível porque quer. Não para ficar bonito na foto, mas porque acredita que é o que deve ser feito. É importante fazer bem feito, mesmo sendo impossível. E fazer bem feito para ele é, por exemplo, depois de naufragar na Antártida, no ano seguinte, retornar e tirar seu barco, o Mar Sem Fim, do fundo do mar, sem poluir a região. Para vocês ficarem com inveja, o EBIRT desse barco está na minha sala. A primeira vez que vi João em ação quase profissional foi num distante Natal, em que ele levou o coral que havia criado para cantar nas ruas de Itu. Você lembra disso, né, Ana? Depois, ele foi para Nova York estudar música. João morou alguns anos lá. E seu aprendizado foi muito além da música. A música em Nova York entrelaçam as semelhanças e afinidades entre ele e seu antecessor na cadeira 17, o nosso querido Zusa Homem de Melo, um dos maiores especialistas em música e história da música, com sólida obra internacionalmente reconhecida. Em Nova York, João estudou regência e clarineta. Mas ele não viveu só música, experimentou muito mais. Por exemplo, Dom Fernando, ele e eu estivemos numa noite muito louca, no então mais do que famoso Estúdio 54, a discoteca que marcou época na década de 1970. Mas quem imagina que sua estadia lá só foi festa, está enganado. João teve a rara oportunidade para um brasileiro de, na década de 1970, morar fora do país. Mas seu tempo em Nova York não foi tão fácil assim, o que foi bom porque ele deu a experiência e a fibra para enfrentar os desafios que viriam depois. De volta ao Brasil, entre 1982 e 2003, foi o João Lara, diretor da Rádio Eldorado e do Estúdio Dourado, pertencentes ao grupo Estado de São Paulo, cujo carro-chefe é o Jornal, fundado por um grupo de republicanos, entre eles o tataravô Cerqueira César, e depois comprado, expandido e consolidado pelo bisavô Júlio Mesquita. Me desculpem os parentes que não concordam, até hoje o maior e melhor jornalista da família. João revolucionou a Rádio Eldorado, transformando-a numa das principais e mais dinâmicas emissoras de São Paulo. Sob sua direção, a rádio remoçou, se modernizou, ganhou velocidade e desenvolveu um jornalismo direto e confiável, que se tornou sua marca registrada e lhe valeu o apelido de Rádio Cidadã. Entre suas ações à época está o repórter aéreo, que mudou a forma de informar sobre o trânsito, transmitindo em tempo real da cabine de um helicóptero para auxiliar os motoristas. E a campanha pelo fim da obrigatoriedade da Voz do Brasil. Vale ainda destacar a cobertura de outros esportes além do futebol, área em que João, inclusive, trabalhou como repórter, transmitindo as competições sob o pseudônimo de J. Moschi. Entre elas, transmitiu o Rally Paris-Dakar, no qual, numa das edições, o carro em que ele estava capotou durante a prova. À frente da Rádio Eldorado, ele entrou de cabeça numa das grandes encrencas ambientais do estado de São Paulo, a despoluição do Rio Tietê. Através da rádio, promoveu um abaixo-assinado que recebeu mais de 1 milhão de assinaturas e que, entregue ao governador, resultou no início dos planos de obras até hoje em andamento de despoluição dos rios Tietê e Pinheiros. Na sequência, ele apoiou o projeto Pomar, criado por seu irmão Fernão, que está sentado ali, à frente do Jornal da Tarde, que resultou na recuperação das margens dos dois rios. Na música, João, à frente da rádio do Estúdio Eldorado, criou o Prêmio Eldorado de Música, responsável pelo lançamento de alguns dos maiores nomes da música clássica nacional, como Celine Imbert e Roberto Zidon. Ao mesmo tempo, através do selo Eldorado, fez uma ampla pesquisa da música brasileira, especialmente dos ritmos regionais, apresentando ao Brasil profissionais maravilhosos, como Helena Meirelles, até então praticamente desconhecidos do grande público. Como se não bastasse,
pasmem, lançou Daniela Mercury e resgatou o incomparável Raul Seixas. No campo da preservação do meio ambiente, onde tem destacada e reconhecida atuação, João é membro fundador e conselheiro do Núcleo União Pro Tietê, ligado à Fundação SOS Mata Atlântica, ONG que desde 1990 comanda a campanha pela despoluição do Tietê. Além disso, foi conselheiro do Greenpeace de 2001 a 2004 e entre 2014 e 2016 foi conselheiro da Conservation International. Primeiro foi o mar, selva noturna com solidões de estrelas na manhã. Houve ramos de sal sobre saudades e folhas transparentes de lembranças. Primeiro foi o mar, terra perdida nas oscilações dos vales e montanhas. Houve marcos plantados em salsugem e fronteiras na espuma descoberta. Os versos de Paulo Bonfim cantam a caminhada do João pelos piabirus da vida. Quem já esteve no promontório de Sagres e olhou o mar se estender até o horizonte, pode imaginar os sentimentos do infante Dom Henrique, sozinho, contemplando do alto ermo a imensidão atlântica. Sua angústia diante do oceano, a necessidade de conhecer seus segredos, descobrir o que tinha depois do fim do mundo e marcar com os padrões portugueses as novas terras a serem descobertas. De sua férrea vontade nasceram as revolucionárias caravelas e as naus, tripuladas por homens extraordinários, Cadamosto, Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Cabral e tantos outros que se seguiram e já no século XVI mapearam nossa costa e se embrenharam terra adentro. O João, navegante do mar sem fim, é o continuador da saga portuguesa em águas e terras brasileiras. Nos dias de hoje, redescobre, plota e mostra um litoral maravilhoso, sua gente, hábitos e embarcações, e também suas mazelas. João é um dos maiores conhecedores da Amazônia Azul, o imenso e rico mar territorial brasileiro. Em sua saga com o objetivo de conhecer, proteger e mostrar nossa costa, navegando em 2 mar sem fins, João realizou 2 séries de TV que a mapearam de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí e do Chuí ao Oiapoque. Através de seu site Mar Sem Fim, um sucesso de público que recebe mais de 500 mil acessos por mês, ele expõe e discute a realidade nem sempre bonita do nosso litoral e mostra o que acontece nos mares do planeta, com ênfase na necessidade de interrompermos as ações responsáveis pela degradação dos oceanos, o empobrecimento da vida marinha e as ameaças cada vez mais sérias para o futuro do ser humano. João é autor, entre outros, dos livros O Brasil Visto do Mar Sem Fim, Embarcações Típicas da Costa Brasileira, Eldorado, a Rádio Cidadã, além de centenas de artigos e reportagens. Filho do jornalista Rui Mesquita, um dos maiores nomes da nossa imprensa no século XX, responsável pela criação do Jornal da Tarde e pela revolução que mudou a forma de se fazer jornal no Brasil, e de Laurita Mesquita, descendente de sertanistas que tiraram uma parte do nosso território das selvas e dos espanhóis. Neto de Júlio de Mesquita Filho, um dos grandes nomes da história republicana nacional, líder da Revolução de 1932 e da resistência à ditadura de Getúlio Vargas, idealizador e criador da Universidade de São Paulo e membro desta casa. Para quem não sabe, Júlio de Mesquita Filho ocupou a mesma cadeira que Lígia Fagundes Telles veio ocupar depois e que a Djamila vai tomar posse em seguida. João Lara Mesquita tem 2 filhos, Luiz e José, e é casado com Ana Maria de Carvalho Pinto, minha querida e antiga amiga. É no convívio com eles que encontra forças e recarrega as baterias para tocar em frente e seguir sendo uma pessoa especial, íntegro, corajoso, discreto, amigo dos amigos e consciente que não é no grito que se ganha o jogo. Na luta da vida, João segue na sua busca pelo bem, se batendo contra o atraso e a mediocridade que fazem o Brasil, para poder fazer o Brasil um país melhor, mais justo e mais lúcido, acima de tudo, mais consciente da importância da preservação do meio ambiente para garantir e melhorar a qualidade de vida de nossa população. No dia a dia, João, o nosso João, é um amigo querido dos amigos, leal, inteligente, divertido, companheiro, dono de um senso de humor privilegiado que gera sacadas geniais e que fazem estar com ele ser sempre muito bom. Seja bem-vindo, João Lara Mesquita. A Academia Paulista de Letras abre suas portas e se engrandece com a sua chegada.
só nominar aqui, já falado, a Ana Maria, esposa, os filhos José e Luiz, os irmãos Fernão, Rui, Rodrigo, uma saudação carinhosa a Brasília aqui, que sempre nos engrandece com a sua presença na casa. E agora a gente passa oficialmente a leitura do termo de posse. Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2022, em sessão solene, realizada na sede da Academia Paulista de Letras, no Lago do Arocho, número 312, às 19 horas, tomou posse na cadeira número 17 o senhor João Lara Mesquita, eleito em 14 de janeiro de 2021, sendo recebido pelo acadêmico Antônio Penteado Mendonça. Assinam o livro o empossado, o presidente e o secretário-geral. E agora a gente convida a esposa, Ana Maria, para vir colocar, e os filhos, né, para vir colocar o colar e, junto com o presidente, dar o diploma de eleito na Academia Paulista de Letras, de membro da Academia Paulista de Letras. Meu primeiro diploma. Acho que nem o primário. E agora sim. E agora sim a gente tem o discurso do novo membro da Academia Paulista de Letras, João Lara Mesquita. Boa noite, obrigado pela presença e eu espero não aborrecê-los demais. O discurso formal não é exatamente a minha praia. Eu adoro ir em faculdade, conversar com estudantes, mas sempre com um tema livre é mais fácil. De qualquer modo, eu resolvi começar agradecendo, em primeiro lugar, ao meu primo e confrade Antônio Penteado Mendonça pela gentil apresentação e pelo convite para concorrer à APL. No meio do caminho tinha uma pedra. Antes, porém, vale esse alerta. No meio do caminho tinha uma pedra. Acredito que elencar os fatos que me trouxeram até esse momento marcante haverá de surpreendê-los da mesma forma que me surpreendeu hoje. Eu sou parte da 4ª geração de um clã cheio de idiosincrasias, como todos, e muito conhecido. Tenho certeza que foi também por pertencer a esse clã que hoje estou aqui e falo aos senhores e senhoras. É óbvio que a influência foi enorme em mim. Ela teve sua origem em Júlio Mesquita, que, em 1902, ao tornar-se único dono do jornal A Província de São Paulo, rebatiza o Estado de São Paulo. Clã adepto da democracia desde a primeira hora, da vida da cidade e do país até hoje. Entre seu legado estão a Universidade de São Paulo, fundada pelo meu avô Júlio Mesquita Filho e Armando de Salles Oliveira, o Teatro de Cultura Artística e a Sociedade de Cultura Artística, por Esther Mesquita, filha mais velha,
e a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, antiga Escola de Arte Dramática, por parte do caçula do velho Júlio, Alfredo Mesquita, todos da segunda geração do clã. E, claro, o jornal Baluarte do Liberalismo, a completar em breve 150 anos. Para se ter ideia apenas da pressão da segunda sobre a quarta geração, imagine que aos 12 anos fui chamado por meu avô Julinho, que já ocupou uma cadeira, como o Nico disse aqui nessa casa, ao pé da poltrona preferida da fazenda de Louveira, entre carinhoso e severo, dedo em riste, disse-me: meu filho, a sociedade é composta por dois tipos de gente, os credores e os devedores. Você, por ter nascido em berço de ouro, faz parte dos devedores, e por mais que faça, jamais pagará a sua dívida social. Na hora, não entendi, mas adorei a distinção. Credores, devedores, aos 12 anos era difícil para mim entender. Entretanto, quando ano depois compreendi, passei a amá-lo, respeitá-lo e admirá-lo ainda mais. Só alguém embriagado de espírito público poderia sugerir tal conceito a uma criança de 12 anos. Contudo, é pesado. Tinha uma pedra no meio do caminho. Como todos os clãs, havia a mais bonita, o mais inteligente, o mais engraçado, o mais velho, o mais alto e o mais baixo. E, claro, a ovelha negra. Tinha uma pedra. Infelizmente, foi esse papel de ovelha negra que desempenhei ao longo do difícil, para mim, período estudantil. Desde cedo dei trabalho. Meu pai fez o possível para bem educar os 4 filhos, bons colégios, aulas particulares e cobrança de resultados lado a lado. Mas eu tinha lá os meus problemas. No meio do caminho tinha uma pedra. Por mais que tentasse, decepcionava. Às vezes, somando todas as notas do boletim, nem assim eu conseguia um 10. Eu bem que tentava, mas era esforço em vão. Piorou muito quando, no 5º ano primário, depois de estudar aritmética, passamos à matemática. Até então, ainda que me arrastando, passava de ano. De repente, a professora irrompe o ambiente e escreve na lousa: x mais y é igual a z. Pronto. Era tudo de que eu não precisava. Desde aquele dia, a derrocada e o pânico de exames passou a ser meu fantasma. Nunca me esquecerei desse acontecimento. E jamais fui capaz de entender como a soma de 2 letras resultava numa terceira. Enquanto meus irmãos e primos cumpriam suas obrigações, as minhas ficavam para trás, para meu desespero. Comparações humilhantes surgiam a toda hora. Por que você não faz como fulano que passa de ano? Dizia minha mãe. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, as tentativas de evitar traumas pioravam a autoestima. Hoje fica claro que tinha o que se conhece como déficit de atenção. Descobri com minha ex-mulher, mãe de meus 2 filhos, Luiz e José, a Gabriela, educadora sensível, ela logo desconfiou porque o menor, José, tinha problemas na escola. Depois de exames e consultas, diagnosticaram o quê? Déficit de atenção. Bastou o remédio certo para meu caçula recuperar-se e voltar à normalidade. Hoje, prestes a se formar em Direito, é aluno brilhante e se aventura na profissão, trabalhando em conceituado escritório aos 23 anos. Mas, no meu tempo, não existia essa doença. Logo, era vagabundagem. Assim, fui mudando de escola até que uma delas permitisse avanço. Enquanto isso, a relação com meu pai, Rui Mesquita, azedava. Não havia como satisfazer as exigências, até que, sem querer, descobri música. Papai tinha uma grande discoteca repleta de MPB, jazz, música norte-americana, francesa e italiana, além de erudita. Cultivei o hábito de ouvir e, assim, pela primeira vez, pude dialogar franca e diretamente com meu pai. Pouco depois, consegui o tão sonhado alvará paterno para abandonar a escola em favor da música. Assim, por 10 anos, estudava 6, 7 horas por dia. Pouco tempo depois, comecei com regência coral. Meti na cabeça, mesmo iniciando aos 17 anos, que seria maestro. Estudei com Kohlreuter, o mestre que trouxe o dodecafonismo ao Brasil. Em seguida, com Benito Juarez, à época da Sinfônica de Campinas e Coralusp, na qual cantei no naipe de baixos. Foram anos maravilhosos aqueles. Aprendi demais, a autoestima voltou, e o clã atônito viu surgir um obcecado estudante de música. Até que chegou o momento de um salto maior, a ida para o exterior para meu aperfeiçoamento. Em 79, fui para Nova York e, depois de 2 exames, para mim, claro, sempre 2, no mínimo,
Consegui finalmente entrar na Manhattan School of Music, mas, em seguida, um duro golpe se abateu sobre mim. Nunca me esquecerei que, no meio do caminho, percebi que não teria futuro. Eu entrara aos 27 anos, momento em que os mais atrasados saíam da faculdade. Logo, professores não davam a mim a atenção dedicada aos jovens talentos. Em profundo desânimo, questionava o futuro, quando um acaso, mais um entre tantos, bateu na minha porta. Meu tio Juca, José Vieira de Carvalho Mesquita, da terceira geração do clã, chegou em Nova York para visitar o filho que lá estudava. Tínhamos uma relação especial, tio Juca e eu, quase filial. Ele também ocupara o posto de ovelha negra da terceira geração. Assim, com cumplicidade, nos entendíamos pelo olhar. Ao me ver em depressão, perguntou o motivo. Eu contei. Tio Juca fez um convite que mudou minha vida. Por que você não volta e assume Eldorado? Aquilo é um elefante branco, só dá prejuízo, não sabemos o que fazer com ela. E assim foi. Depois de quase 3 anos no exterior, em 1972, voltei ao Brasil. Pouco depois, assumi a direção executiva da emissora criada por Carlos Vergueiro. Em 58, quando foi inaugurada, a Eldorado foi entregue ao Carlos, homem de cultura, amigo da família, que criou uma BBC na então provinciana São Paulo. Se era um tremendo sucesso desde a inauguração em 58, aos poucos o Grupo Estado cresceu e o corpo de gestores encolheu. Assim, a emissora perdeu os vínculos e aos poucos parou no tempo. Foi desse modo que a encontrei em julho de 1972. Logo que assumi, tio Zizo, Luiz Vieira de Carvalho Mesquita, ainda me deu outro encargo. Me chamou na sua sala e disse: João, um dia atendi um pedido de seu avô e assumi a presidência da cultura artística, mesmo sem conhecer música clássica. Agora que você voltou, quero pedir-lhe um favor, ele disse, que me ajude na modernização da sociedade. No dia seguinte, eu assumi uma diretoria e segui como braço direito do Zizo na cultura artística até sua morte em 97. Entretanto, fiquei na Eldorado até 2003. Modernizei as rádios como pude. A AM virou-se para o jornalismo, enquanto a FM abria as portas à música sofisticada e moderna. Foi sucesso. A Eldorado fez escola. Enquanto isso, o selo de discos lançava a violeira Helena Meirelles ou pianistas como o nosso confrade João Carlos Martins, vencedor do concurso Eldorado, criado pelo Vergueiro nos anos 60, ou a única gravação de Menininha Lobo, contemporânea de Guilmar Novaes, que fez o seu registro aos 77 anos. Foi o período mais rico da minha vida, contado no livro Eldorado, a Rádio Cidadã, da editora Terceiro Nome, cuja minha querida amiga Lu, a editora, aí está. Vossa culpa. Foi o período mais rico e criativo da minha vida, contado no livro Eldorado, a Rádio Cidadã. Foi ainda na Eldorado que nasceu a campanha pela despoluição do Tietê, iniciada em 92. Até hoje, mais de 3,5 bilhão de dólares foram investidos na maior obra de saneamento já feita no país. A mancha de poluição recuou 160 quilômetros e a região metropolitana de São Paulo atingiu 90% da coleta de esgoto. Mas outro furacão bateu na minha porta. Tinha uma pedra. Assim, em 2013, depois de 20 anos dirigindo a Eldorado, o clã decide que era hora dos mesquitas da 4ª geração abandonarem as funções executivas em nome do profissionalismo. E todos, ou quase todos, saíram. Aos 50 anos, sem diploma e tendo estudado música, me vi em novo e grande dilema. O que fazer? Como ou onde trabalhar? O que seria da família, casado e com 2 filhos, Luiz e José? Depois de 2 anos tormentosos, finalmente veio a luz. Como filho de um pescador, eu tivera o privilégio de conhecer o litoral entre Santos e Rio de Janeiro prístino. Não havia casas em topos de morros, mangues eram virgens, praias quase intocadas. Em seguida, foi aberta a BR-101, ligando o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Em pouquíssimo tempo, a falta de planejamento e a especulação imobiliária transformou-a em espécie de cortiço das classes abastadas, que puderam ter uma segunda residência, ao lado de centenas de condomínios, resorts, marinas, portos, estaleiros, oficinas, etc., a maioria erguido em cima de ecossistemas como mangues ou restingas. Por que não documentários mostrando os estragos que a ocupação desordenada provocaram, pensei. Isso eu poderia fazer.
A essa altura, a grande mídia abria espaço para a Amazônia ou a Mata Atlântica, mas ignorava o ecossistema sem o qual nenhuma floresta existia. Percebi uma brecha, e assim, quase ao acaso, iniciei uma nova profissão. Abri o site, levei meu veleiro Mar Sem Fim até o município do Oiapoque, no rio do mesmo nome, e em abril de 2005 comecei a descer a costa, fundeando em cada baía, enseada, ilha, porto ou boca de rio. 2 anos depois, em abril de 2007, chegava ao final no Chuí. Na esteira desses 11 mil quilômetros navegados, deixei um legado de 45 horas de documentários discutindo a ocupação desordenada e a especulação que persistem até hoje. A viagem rendeu meu primeiro livro, logo eu que jamais imaginei aventuras literárias. Mas os 2 volumes do Brasil Visto do Mar Sem Fim, da editora Albatroz, do meu irmão Rui, em parceria com a editora Terceiro Nome, surpreendeu. Em 2008, foi indicado ao Prêmio Jabuti, categoria Reportagem. A viagem rendeu igualmente outro livro, fruto da paixão pelos barcos tradicionais, embarcações típicas da costa brasileira. Nada mal para a ovelha negra da 4ª geração. Não parei mais, descobri uma nova profissão e um sentido para a vida. Depois de 20 anos navegando exclusivamente em águas territoriais, decidi que era hora de outro desafio, a Antártica. Faltava um documentário do continente dedicado à ciência com um olhar brasileiro para contrapor aos de divisão inglesa ou francesa, especialmente. Assim, no verão de 2011-2012, depois de contrato assinado com a TV Bandeirantes, iniciei a descida da costa sul-americana a partir do Rio Grande e segui até Ushuaia. De lá, atravessei o Estreito de Drake para as ilhas Rei George, arquipélago da Shetland do Sul, onde fica a base brasileira que queria mostrar, Comandante Ferraz. Foram mais 5 horas de documentário, novamente com sucesso. Entusiasmado pelo avanço nas artes da marinharia, no ano seguinte tornei a voltar para a Antártica. Mas a preparação deficiente do barco, o trawler Mar Sem Fim, além de condições imprevistas de tempo, fizessem com que eu pagasse um alto preço pela ousadia. Em 12 de abril de 2012, o Mar Sem Fim naufragou em Rei George, depois de 10 dias de luta incessante contra os elementos. Sim, tinha uma pedra no meio do caminho. Felizmente, o prejuízo foi material e moral apenas. Era a ovelha negra se manifestando outra vez. Como consequência do Tratado de Madrid, que vige na Antártica, era minha obrigação voltar no verão seguinte e resgatar o barco, uma vez que nada que não seja oriundo de lá deve permanecer, e trazê-lo de volta, fosse de que jeito fosse. Foi um duríssimo golpe na autoestima, nas finanças e, sobretudo, na moral. Mas, pensando bem, escrever sobre uma volta ao mundo no veleiro, todo mundo escreve. Já a experiência de viver o terror dos marinheiros, o naufrágio em local hostil, não. Afinal, tive sorte. O que passei naqueles 10 dias inesquecíveis foi uma dramática, porém única experiência. Restava, contudo, dar a volta por cima e, de algum modo, trazer o barco de volta, enquanto reparava a imagem do jornalista ambiental. No verão seguinte, com auxílio da Marinha do Brasil, o Mar Sem Fim foi tirado do leito marinho, reparado suficientemente para ser rebocado de volta para a América do Sul. Foi um doloroso e caríssimo aprendizado. Aquele barco era um sonho, uma experiência, um devaneio impossível de alcançar, mas que caiu no meu colo na exata hora em que decidi aposentar o veleiro. E, além disso, por 1/5 do valor do mercado. Perdê-lo significou um tombo brutal. Mas, ao menos, a missão de resgate fora cumprida sem provocar acidente ecológico e, mais uma vez, registrada no documentário O Resgate do Mar Sem Fim. Quando pensava que teria paz, afinal, fui diagnosticado com um raro tipo de câncer. Mais uma batalha, dessa vez pela sobrevivência, atravessou minha rota. No meio do caminho tinha uma pedra. De 2014 até 2018, cuidei da saúde, até que, finalmente, um transplante de medula, doado pelo meu filho mais velho, Luiz, devolveu minha saúde. Lu, filho, você já quitou sua dívida comigo. Agora, quem deve sou eu. Prestes a reiniciar tudo do zero, mais uma vez, com a 3ª temporada dos documentários já em fase de gravação, sobreveio a pandemia que colocou a todos em quarentena. Durante os quase 2 anos, uma novidade bem-vinda.
O internamento forçado favoreceu a procura de entretenimento caseiro, e milhares de pessoas encontraram o que procuravam também no site Mar Sem Fim. O crescimento da audiência foi exponencial. 600 mil visualizações, em média, por mês foram o resultado. Enquanto isso, o documentário O Resgate do Mar Sem Fim foi assistido por 1,8 milhão de pessoas em meu site. Além disso, a epopeia rendeu mais um livro, A Saga do Mar Sem Fim. Aproveito esse momento para contar mais um capítulo que muito me orgulha, ao mesmo tempo em que explica a minha escolha pelos oceanos e a zona costeira. Como ativista ambiental, eu consegui convencer nosso confrade, o presidente Michel Temer, a criar unidades de conservação no bioma marinho, que até então tinha apenas 1,5% da área protegida. Notem a enorme diferença. Em 2016, 18% da parte terrestre do território nacional era protegida na forma de unidade de conservação, enquanto o mar e a zona costeira tinham apenas 1,5% de sua imensa área protegida. O confrade Temer foi o primeiro presidente brasileiro a olhar para o mar e bancou 3 imensas áreas marinhas protegidas. O Brasil saltou para cerca de 25% de sua zona costeira econômica exclusiva protegida, próximo aos 30%, que é o que é defendido pela ONU. Para encerrar, em meados de 2021, Antônio Mendonça sugere que eu concorra a uma cadeira nessa casa. Mas logo eu, a ovelha negra, na academia. Na verdade, eu tremi de pânico. O trauma dos exames voltou. A casa que abrigou Guilherme de Almeida, Monteiro Lobato e o titã do ambientalismo Paulo Nogueira Neto, entre tantos outros, não era para meu bico. Mas me enchi de coragem e segui a sugestão. Ao menos aqui eu poderia influenciar os formadores de opinião a fazer como fez o presidente Temer e voltarem a olhar para o mar com o mesmo empenho com que olham para a Amazônia, Pantanal ou o Cerrado. Não é possível que nos conformemos com as brutais alterações provocadas por apenas uma única geração na costa brasileira. Vão nos cobrar sobre isso, não tenho dúvida. E veio a surpresa. A comiseração dos senhores e senhoras foi maior que a minha ousadia, e o improvável aconteceu. Em dezembro, fui escolhido para ocupar a cadeira número 17 de meu amigo, a quem muito admirava, Zusa Homem de Melo. Logo eu, a ovelha negra da 4ª geração, eleito. Vossa culpa, vossa máxima culpa. Assim tem sido minha vida, com altos e baixos, calmaria seguida por tempestade, como a de todos. O importante para mim é ir além. Quebrar a cara se for preciso, mas sempre levantar e seguir adiante. Antes de encerrar, sinto muitíssimo não estarem presentes num momento tão especial minha querida mãe, Laurita, esteio da nossa família. Meus avós maternos, Maria e Lauro, e paternos, Marina e Júlio. Mas, acima de tudo, a 3ª geração do clã, com quem tanto convivi e aprendi. Pela ordem, Júlio Neto, Zizo, meu pai Rui, o querido tio Juca, além de tio Carlão e tia Cecília. Puxa vida! Não é justo. Na única vez que não tinha uma pedra no meu caminho, eles não estarem aqui para ver. Muito obrigado. Eu queria consertar só um pedaço do final do João. Eu tenho certeza que tio Rui e tia Laurita estão sentados no fundo do lado esquerdo, radiantes do João estar tomando posse, como eles estavam na minha posse em 2005. Eles estão aqui, João. É hábito o secretário apresentar os acadêmicos presentes. Então, eu começo pelo Zé de Souza Martins, dos maiores sociólogos brasileiros, fellow em Cambridge, um dos poucos homens que fala em Angatu que eu conheço no mundo. Ao lado dele, o extraordinário fotógrafo responsável pela icônica fotografia de Pelé, que todo mundo conhece, internacionalmente reconhecido, Márcio Cavone. Sinésio Sampaio Góes, entre outras coisas, primo do João e embaixador com enorme destaque na história do Itamaraty. No meio, Júlio Medalha, com quem o João conversa sistematicamente, porque é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores regentes do mundo moderno, né? Não é pouca coisa, né, Júlio?
No meio, Dom Fernando Figueiredo, nosso diletíssimo intérprete das vontades divinas e que intercede com Deus todas as vezes que a academia precisa, bispo emérito de Santo Amaro. Ao lado, a conhecidíssima, reconhecidíssima e minha queridíssima amiga Maria Adelaide Amaral, das maiores autoras de teatro e televisão do Brasil. Aqui, Raul Kutaiti, que, entre outras coisas, fez o milagre de salvar um primo da Zequinha, minha mulher, conseguindo tirar o estômago dele. E ele bebe caipirinha e come feijoada sem estômago e não morreu, o que mostra a competência do Raul como cirurgião. Ao lado, Maurício de Souza, que todos nós conhecemos, porque na infância lemos atentamente o que ele escreveu, e eu tenho que dizer que eu leio até hoje a tira do caderno 2 do jornal Estado de São Paulo, onde está a história da Mônica. Raul Marino, um dos maiores neurocirurgiões do Brasil, professor da USP, responsável por imensas pesquisas e com uma carreira absolutamente deslumbrante. Na mesa, Gabriel Chalita, nosso secretário-geral, e Zé Renato Nalini, o presidente, e eu, o humilde secretário, nós três presidentes eméritos. Ainda é tempo de registrar a presença de Modesto Carvalhosa. Muito obrigado por prestigiar essa noite. E como as nossas sessões são singelas, pontuais, e nós tivemos 2 belíssimos discursos sobre os quais nós devemos refletir bastante, está encerrada a sessão.